Vamos aqui. Olá, uma boa noite a todos. Vamos iniciar daqui um pouquinho o nosso webinar dessa noite. Vamos falar sobre um tema muito legal, que são as espumas profissionais, falar um pouquinho sobre a nossa ProUltra. Leonardo, uma boa noite. O pessoal já está se manifestando aqui no nosso chat, que legal. Pessoal, aqui em Curitiba hoje está um clima agradável, em torno acho que de uns 17, 18 graus, mas como isso oscila muito de manhã, sempre está um pouquinho mais frio, né? E aí, como que tá na sua cidade? Vai me falando aí. Como que tá, Leonardo? De onde você fala? Me conte aí se tá frio, se tá calor. Como que tá esse tempo aí pelo esse Brasil afora? Né? Aqui a gente tem essa grande amplitude térmica aí pelo Brasil, né? Vamos dar aqueles 5 minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando. E aí a gente inicia o nosso webinar dessa noite. Não é mesmo? Ah, Osasco, 20 graus. Ah, então tá ótimo, tá gostoso, né? Olha, para não ser injustas, vamos falar aqui como que tá a temperatura nesse exato momento em Curitiba. Vamos ver aqui. O que Curitiba nos reserva para as 19 horas, que hoje já fez de um tudo, tá? Já começou aqui com 12, 13 graus, agora tá 19, tá agradável, tá agradável. Não dá para reclamar, né? Não dá para a gente reclamar também, né? Mas tudo bem que a gente está aí aqui praticamente um mês do verão, né? Podia estar um pouquinho mais quente. Então, o pessoal aí, Tiago, Leonardo, Rogério, o pessoal está entrando, a gente vai dar aqueles minutinhos, e aí a gente já inicia aí o nosso bate-papo, né, para falar das espumas expansivas. O final do ano está chegando, o pessoal gosta de fazer uma reforma, deixar a casa agradável e aconchegante para o Natal, para receber a família, não é mesmo? Então, as obras agora começam a bombar, né? Tem os 13º aí, que dá uma impulsionada também, né? Nas obras que a gente consegue aí fazer, deixar a casa toda preparada para o Natal. Não só a casa onde a gente mora, né? Mas muitos têm as casas de veraneio e também começam a mexer, né? Já com um pouco de antecedência aí, para poder passar as festas de final de ano na praia. Então, esse tema sobre as espumas expansivas, eu acho que é um tema super bacana de falar, porque a gente usa muito, né? A gente não imagina o quanto a gente usa esse produto e o quanto ele é versátil dentro da construção, né? Mas é claro que, como todo produto químico, existem algumas peculiaridades, alguns truques, algumas dicas boas aí para a gente poder extrair 100% desse produto tão versátil, né? Eu sempre costumo dizer que espuma não é tudo igual, né? E a gente vai ver muito isso aqui no webinar dessa noite, né? A gente tem espumas direcionadas para cada aplicação, né? O que eu se falo, a gente tem que entender qual que é a aplicação, quais são os materiais, os substratos, para que a gente possa sempre ter um produto correto, né? E a gente consiga extrair 100% desse produto, né? Com boas práticas, né? Uma aplicação ali bem feita, né? E como todos são profissionais, todos que nos seguem, que estão aqui participando sempre dos nossos webinars, né? São pessoas que estão preocupadas, né, em agregar informação. Então, hoje, nessa noite, não tão gelada de Curitiba, né, e pelo Brasil afora aí, também não está tão desagradável, né, não está frio, está agradável, é uma noite gostosa de outono, a gente vai, de primavera, perdão, a gente vai entrar aí pelo mundo das espumas expansivas, né, das boas práticas, da forma correta de escolher a espuma para a sua aplicação, porque tudo isso vai influenciar em muito, tá, pessoal? Isso influencia bastante. E o quanto mais informação a gente tiver, quanto mais informação a gente conseguir levar para vocês, isso é muito importante para nós como fabricantes, né? Porque a gente quer que vocês sempre tirem aí 100% do produto e tenham aí suas aplicações aí muito prósperas, né? Então, a gente vai dando mais aí 2 minutinhos, o pessoal está entrando já, e aí eu já vou iniciar aqui o nosso webinar, né? Para a gente falar um pouquinho aí sobre as espumas expansivas.
A gente vai falar um pouquinho sobre a portas e janelas e também sobre essa nossa queridíssima ProUltra, que ficou aí um tempo reclusa, digamos assim, mas agora ela está vindo aí para agregar a família das espumas profissionais. Eu sempre digo que você desenvolver um produto, né? Nem a Coca-Cola conseguiu chegar na fórmula que ela está hoje, sem antes ter passado por vários upgrades, digamos assim, né? Então, no nosso dia a dia aqui na Titã, nós também passamos isso com a ProUltra, né? Nós tivemos algumas situações que não foram a contento, né, da performance da espuma, e aí a gente recolheu para poder trabalhar mais, né, a formulação dela. O que aconteceu foi que a gente precisou, né, a Titã, como eu sempre falo, a gente é fabricante ali da fórmula da Coca-Cola mesmo, né, do poliol, né, e o nosso poliol é só utilizado por nós, né, por todas as plantas aí da Titã. Então, a gente precisou modificar ali os aditivos dentro desse poliol para poder chegar na formulação que nós estamos hoje, que estamos muito contentes, né, a gente já colocou ela para teste aí, e foi 100%, então a gente está aí para falar um pouquinho dela também, né, as diferenças, mas também eu acho que muito mais para a gente abrir aí esse leque, né, de oportunidade para os profissionais que hoje trabalham com as espumas manuais, trabalharem com as espumas com pistola. Vamos desmistificar um pouquinho isso. Bom, pessoal, já demos os 5 minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Eu vou iniciar o nosso webinar, e aí a gente vai conversando, e no final, aqueles minutinhos para a gente trocar aquela ideia bacana, né, essa troca de informação que é tão importante. Vou falar um pouquinho da Titã, né, começando aí, né, sobre o mundo Selena, né, a gente fala, às vezes, que recebe as nossas notas fiscais como Selena, pera lá, mas não é Titã, então. A Titã é uma das empresas do grupo Selena, né, como a Matisol, a Quilouça, o Coar, a Artelite, a Hauser, que são empresas que compõem o grupo Selena. A Selena, ela está no mundo ali, né, ela nasceu em 1992, né, ela tem mais de 1.800 funcionários, ela vende para mais de 90 países no mundo, são 17 fábricas na Europa, Ásia e América do Sul, então aqui no Brasil nós temos um braço fabril, temos a nossa fábrica aqui na região metropolitana de Curitiba, onde a gente fabrica algumas espumas, inclusive a nossa ProUltra brasileiríssima. Somos top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo, como eu falei, nós fabricamos o poliol, né, que é a matéria-prima, que é da onde sai ali todo essa mágica aí com as espumas expansivas e adesivas também, né? E somos 30 empresas em 19 países. Então, a gente está bem consolidado. Aqui no Brasil, nós já estamos há 21 anos, já adquirimos aí a nossa maioridade aqui no Brasil. Então, nós temos esse corpo aqui dentro do mercado brasileiro, quando a gente fala das espumas expansivas e até das espumas adesivas, né? Que fomos pioneiros em trazer as espumas adesivas também, e isso acaba, né, nos dando todo esse know-how, né, sobre as espumas. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho aqui na seara das espumas, né? No que é, né? O que é espuma de poliuretano? A gente fala muito de espuma, e sempre quando você fala de espuma de né? Assim, espuma, o que você pensa? Não só na espuma para portas e janelas, mas também para as espumas injetáveis, né? Em estofamentos, né? Usado também para, às vezes, na parte da medicina, para fazer ali aquela caminha para as pessoas que fazem muitas exames de imagem, né? Então ela tem vários fins, né? Que não só aquele que a gente conhece que é das espumas expansivas, né? A gente tem toda essa gama, né, de aplicações aí com as espumas. Então a gente começa, né? Então sejam muito bem-vindos, né? Essa noite a gente começa falando um pouquinho sobre esse produto que parece simples, mas ele transforma completamente, né, a eficiência de uma obra. A espuma expansível, ela é diferente justamente porque ela é um material que ela pode fixar, ela pode vedar, ela pode isolar, ela pode preencher, né, ela evita filtrações, ruídos, né? A gente pensa que a espuma é tudo igual, né? Mas como eu falo sempre, a espuma não é tudo igual, existem diferenças importantes, né? Principalmente na escolha certa para você ter uma qualidade de aplicação. Então, vamos relaxar agora e falar um pouquinho, né, sobre essas tecnologias,
né, sobre tudo isso que as espumas podem nos oferecer. Então a gente começa falando até um pouco sobre o verdadeiro, né, objetivo da espuma expansiva. Aqui no Brasil, né, nós não utilizamos dessa forma, né, mas ela lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, ela é muito utilizada justamente por uma questão térmico e acústica, né? A gente está falando de países que às vezes têm, como La Polônia, que é a sede da nossa empresa, que em determinadas regiões ela tem menos 25 graus no inverno, então eles usam vidro triplo. Eles precisam de uma boa vedação, porque a gente sabe que 30% da caloria do ambiente interno para o ambiente externo a gente se perde pelo vão de portas e janelas. Então, o grande objetivo da espuma é preenchimento desse vão para evitar essa perda de caloria, né, para você ter essa eficiência energética, né, principalmente você está em lugares refrigerados ali, para que você possa não ter essa perda e manter essa temperatura dentro do ambiente, né? Então, é justamente para isso. Uma questão acústica também, né? Então, as espumas expansivas, elas são muito utilizadas e difundidas lá fora para esse tipo de aplicação. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem, né, os profissionais usam por pontos, só usam para a fixação ali da porta e da janela, mas o objetivo maior dela é muito mais amplo, vai além disso, né? Ela está muito ligada a essa questão térmico e acústica. Mas vamos pensar agora um pouquinho, né? Por que que a gente instala, né, as portas e janelas com espuma, né? Porque, como eu falei ali no início, é uma questão da vedação, sem folgas, vazios ou fissuras, né? Você evita a entrada de poeira, de vento, reduz o ruído, vibrações, ela tem esse caixilho muito mais estável por muito mais tempo, né? Se você for fazer o comparativo com a argamassa, ela não preenche totalmente, né? Ela cria vazios e fissuras, né? Quando a gente vê lá na quina de uma porta uma fissura, né? Você percebe que a argamassa ela não vai movimentar, né? Junto com a estrutura, então ela tende a ter esses pontos de fissura. Já com as espumas Titã, você preenche 100% e acompanha essa movimentação das estruturas, né? Por isso que ela é tão usada, as espumas são tão usadas aí no nosso mercado nesse tipo de aplicação. Outra questão é fixação, né? Mas fixação extremamente segura, né? Então a forma profissional do Titan garante aderência forte no concreto, na madeira, no PVC, no alumínio, né? Estabilidade no castilho durante a cura, distribuição homogênea das cargas, né? Então você consegue ter essa distribuição mais homogênea, que preenche 100% e acompanha a movimentação da estrutura. Né? Eu sempre falo que as nossas espumas têm o efeito memória. O que seria esse efeito memória? Que quando você vai apertar, é o que você vai bater uma porta ali, ela tem que voltar ao seu normal. Ela não pode ficar ali fechadinha, né? Suprimida ali, né? Ela tem que acompanhar essa movimentação. Se ela não acompanha essa movimentação, o que acontece? Você vai ter desplacamentos, você vai ter rupturas ali, né? Você vai ter patologias. Então é muito importante isso, né? As espumas elas têm que ter essa maleabilidade. Desculpa. Outra coisa, né? Uma expansão controlada. Aqui a gente está falando tanto da portas e janelas quanto da Pro Ultra. Só um minutinho. Dá um pouquinho de água aqui para continuar a falar. Então, essa expansão controlada, ela não empurra o caixilho, ela vai evitar patologias, né? Então, nós temos a portas e janelas, que ela é uma espuma de baixa expansão. Não, o ideal dela é ser utilizada em vãos até 2 centímetros, justamente porque ela é de baixa expansão, então ela vai preencher aquele espaço. Já a nossa Pro Ultra, ela é para vãos superiores a 2 centímetros, porque ela vai ter uma expansão média, ela vai ter um pouco mais de expansão do que a portas e janelas. Então, a gente indica sempre a portas e janelas ali para usar também em perfis mais sensíveis, quanto alumínio, PVC, porque ela não vai deformar, né? Então, geralmente esses produtos que a gente encontra no mercado, eles tendem, né, principalmente as espumas em forma com válvula manual, elas tendem a ter uma expansão maior, né? E isso pode afetar ali a sua instalação, dependendo do material que você vai aplicar. Por isso que é tão importante, por isso que eu digo que espuma não é tudo igual, né? A gente saber, eu vou aplicar essa espuma no PVC e no alumínio. Tem que ser uma espuma de baixa expansão, tá, pessoal? É muito importante isso, porque ela não vai danificar esse material. Se você colocar uma espuma de alta expansão, que ela vai expandir de 3 a 5 vezes o volume inicial, você vai ter uma expansão muito grande e você vai forçar esse portal. Né? E vai ter problemas
com patologias, né? Ninguém quer isso, né? Então, é muito importante a gente estudar qual material que a gente vai trabalhar, né? Então, produtos genéricos, ele tem risco de deslocar o marco. Titã, né? Portas e janelas, zero empenamento. Então, é um produto que é super recomendado aí para esses perfis mais sensíveis, ok? Isolamento térmico e acústico superior, né? Como eu falei, a espuma cria um bloco monolítico ali entre a parede e o caixilho que ela garante, né, menos ruído externo, ambientes mais confortáveis, economia no ar-condicionado, aquecimento, né? Então, tudo isso, essa eficiência energética, né? Mas tudo a gente consegue com o quê? Com um preenchimento completo, né? Se a gente fizer por pontos, a gente não vai ter esse desempenho, né? Principalmente quando a gente trabalha com o pessoal aí da construção a seco, que está me escutando, que está aqui no nosso webinar hoje, né? Vocês têm um cuidado tão grande com essa parte acústica, né, com a parte térmica, né, das edificações, das instalações nesse método construtivo, que não faz sentido algum, né, você colocar um produto que não tenha esse cuidado, né? Quando a gente fala principalmente da Portas de Janeiro, que a nossa espuma premium, ela tem um certificado de 60 decibéis de conforto acústico. Então, você juntando isso a todo o sistema, você consegue ter um conforto acústico maior, né? Então, você consegue realmente fornecer isso para o seu cliente. Então, isso é bem importante. Então, quando a gente pensar em espuma expansiva, a gente não pensar nela somente como um preenchedor de vãos, mas como uma ferramenta que vai ajudar nessa questão acústica e térmica, né? A gente precisa explorar isso. Nós, como instaladores, que estamos ali, né, fornecendo o nosso trabalho, né, a nossa instalação, isso agrega valor ao seu serviço, né? Então, isso é muito importante. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão muito preocupadas com essa eficiência energética, né? Outra ali é a questão da alta elasticidade e durabilidade, né? Como eu falei, ela tem essa maleabilidade, então ela vai absorver vibrações, dilatações térmicas, as movimentações naturais de estrutura. A gente não está, a nossa estrutura, a estrutura que a gente está, ela não é uma estrutura estática, que ela esteja parada. Existe acomodação do terreno, existe vibração externa, tudo isso acaba influenciando, né? Então, por isso é muito importante a gente saber qual espuma a gente está utilizando ali para fazer essas instalações de maneira mais eficiente, para a gente não ter problema, né? Isso é bem importante. Então, isso são portas e janelas e a Pro Ultra, elas entregam uma instalação 3 vezes mais rápida, né? Uma vedação perfeita, sem risco de empenamento, isso é muito importante. É uma solução segura, limpa e eficiente para fixar e vedar portas e janelas. Então, é bem importante, né? Quando a gente coloca esses produtos, né? São produtos de tecnologia, são produtos desenvolvidos justamente para essas aplicações. E quando a gente fala de espuma expansiva, pode ter certeza que a Titã tem know-how, né? Como eu falei, a gente fabrica o poliol e a gente sabe ali do que está falando. Pode ocorrer problemas? Claro, né? A gente está num país tropical, onde aqui em Curitiba hoje está 17, 19 graus, o pessoal do Centro-Oeste pode me falar lá que deve estar com o quê? Uns 25, 26. Olha a amplitude térmica, né? A diferença térmica, né? De uma região para outra, né? Os próprios instaladores, né? Os próprios profissionais que trabalham com esse produto. Por isso que é tão importante a gente levar sempre muita informação para vocês, porque são as boas práticas, são as formas, a forma correta de você fazer, de você utilizar esse produto, é que vai garantir 100% de eficiência. Né, pessoal? Eu falo muito isso e eu não me canso de dividir esse conhecimento com vocês, porque acho que isso é muito importante. Né? E acho assim sensacional hoje, né, numa terça-feira, eu ter 30 participantes aqui comigo, escutando sobre as boas práticas da espuma expansiva. Isso me deixa muito grata, muito feliz, porque eu preparei aqui esse material, muito carinho, para falar com vocês essa noite. Então, fico realmente muito, muito feliz. E quanto mais informação, mais a gente vai conseguir, né, passar os desafios que a gente encontra na obra todos os dias. A gente sempre fala, né, a Titã, como é uma empresa que realmente tem conhecimento do que fala sobre espuma expansiva, um dos cuidados que a gente tem muito grande são a questão de encolhimento, tá, pessoal? Pode acontecer, como eu falei, a gente teve alguns problemas com a outra nesse sentido, a gente recolheu, reformulou, trouxe uma nova formulação aí, que é justamente para poder sanar esse problema. Então, a gente é muito preocupado com isso.
Nas nossas espumas, existe uma escala de graduação de encolhimento, e nós estamos na 0, porque a gente não pode ter encolhimento, tá? O que que às vezes acontece? Já peguei em obra isso, pessoal. A portas e janelas é uma espuma que ela aceita alguns desaforos, eu sempre falo isso, né? Ela aceita alguns desaforos. Se você for movimentar ela com 3, 4 horas, porque a gente sabe que a instalação das portas é a última etapa ali, né? Então, é a parte do acabamento, o pessoal precisa entrar, né, para poder abrir as portas, para poder fazer esse acabamento, para acelerar o processo da obra, porque geralmente já está ali com prazo assim muito curto, né? A gente entende isso. Então, a portas e janelas, ela aceita esse desaforo. Com 3, 4 horas, se você movimentar a porta e abrir, você não vai ter problema. A Pro Ultra é uma espuma que ela não aceita esse desaforo. Ela precisa de 24 horas. Ela vai precisar de 24 horas. Se com 3, 4 horas você movimentar a porta, ela ainda vai estar em processo de cura. E isso pode dar uma falsa sensação de retração, tá? Então é muito importante a gente ter as travas ali, principalmente no uso da Pro Ultra, da Pro 30, as espumas, né, de válvula manual, por 24 horas. A portas e janelas, ela vai aceitar alguns desaforos. As outras espumas não. Então, se você está com o teu tempo de obra ali muito corrido, que você precisa entregar, que você não pode ter, né, problema, porque o pessoal vai abrir, você sabe que vai abrir, usa portas e janelas. Vai na portas e janelas que não tem erro. Mas você pode esperar, tá tranquilo, você vai ter uma boa espuma, com uma boa estrutura, que não vai te dar problema mais com retração, mas ela precisa de 24 horas, tá? Isso é bem importante a gente entender para que a gente não tenha problema. Outra coisa que é bem importante também é a questão da estrutura da espuma, né? As as nossas espumas, né, a gente também tem ali graus, né, para a questão da estrutura, e a nossa tem que estar acima do grau 3, ou seja, ela tem que estar entre 4 e 5, né? A nossa porta de janelas está no grau 5, e nós temos ali as espumas que estão em grau 4. Então, a gente tem essa preocupação. Por quê? A estrutura da espuma é o que vai ajudar a você não ter desplacamentos. Então, você tem uma estrutura mais fechada, você tem que ter esse efeito memória, e tudo isso você vai conseguir com algumas boas práticas na hora da aplicação também. A gente também é preocupado, a gente não tem essas espumas com queijo suíço que eu falo, né? A gente não tem essas espumas, porque realmente nós estamos muito preocupados com essa parte da estrutura da espuma, né? Porque ela vai, com certeza, ser determinante para você não ter nenhuma patologia, não ter nenhum problema na sua instalação. Outras coisas que a gente fala, né? Que se a gente tem todo esse cuidado, o que, que pode, por que, que acontece ainda essas patologias, né? Se a gente sai de fábrica, se a gente faz os testes, se a gente, né? Primeiro que a gente tem o melhor dos mundos dentro do laboratório, em questão de temperatura, umidade, tudo isso a gente consegue controlar dentro do laboratório. E na obra a gente sabe que isso é impossível, né? Então, existem esses fatores. Mas existem algumas coisas, algumas boas práticas que a gente pode ter que vão nos ajudar a ter aí essa estrutura muito bem fechadinha e não ter problema com as espumas. Então, o que, que pode, né, acontecer e ela ter problema? Falta de agitação. Pessoal, a agitação é muito, muito importante. Ausência de pulverização com água. Gente, é pulverização antes da aplicação, porque vai ajudar na aderência, e depois da aplicação, que ela vai ajudar na estrutura e no processo de cura, porque as espumas curam com umidade, pela umidade. Então, ela vai ajudar essa espuma a ter uma estrutura melhor e mais fechada. Tá? Então, é muito importante a pulverização com água. Eu sei que muitos profissionais aí, nessas minhas andanças pelo Brasil, não, Luciana, a gente faz aí a pulverização antes, mas depois precisa? Precisa, é importante. Isso vai fazer com que o seu trabalho seja diferenciado, que você tenha uma estrutura de espuma e que você não tenha problema, porque ninguém quer voltar depois na obra para resolver problema. Isso é custo no bolso, no seu bolso. Então a gente tem que fazer tudo muito certinho para não ter problema. A retirada das cunhas antes do tempo de cura, isso também pode dar problema, como eu falei, pessoal. A nossa porta-janelas ela ainda aceita alguns desaforos. As outras espumas não. A gente precisa desse processo das cunhas, justamente para parar, né? Porque ela vai forçando esse portal, porque ela vai curando e ela vai perdendo essa expansão. Mas no início ela é muito forte, então se você não travar ela, você vai ter problema. E aplicar em vãos superiores aos indicados para cada espuma. Cada espuma tem um vão indicado. Né? Se você vai trabalhar com perfil sensível, se você vai trabalhar com vãos até 2 centímetros, a portas e janelas
é a mais indicada. Vai trabalhar com vãos maiores, a Pro Ultra. Nós temos as espumas manuais ali também da linha Pro, Pro 10, a Pro 30 e a Pro 40. Aí vocês vão usar outro tipo de espuma, né? Mas é bem importante a gente ter esses parâmetros para que a gente possa ter aí uma instalação muito mais eficiente. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês como que é essa questão, por que dessa questão da agitação, né? Ali a gente está vendo é o interior de uma latinha de espuma. Então, a gente tem os gases na forma gasosa, a gente tem os gases na forma líquida e os isocianatos, né? O MDI e a mistura de poliol, o blend de poliol, né? Com seus aditivos, que é onde vai fazer total diferença e vai diferenciar uma espuma da outra, né? Então, se a gente não homogeneiza esses elementos, a gente não consegue extrair 100%, né, da espuma, da capacidade, do potencial da espuma. Então, aqui assim, a gente está ali sem agitação, então a gente vê ainda ali, né, vamos dizer assim, as partes químicas ali, né, bem certinhas, um pouquinho de agitação, você já vê que ele começa a misturar, mas o que é o ideal? É a mistura adequada, é quando ela está totalmente homogeneizada, pelo menos 30 vezes, né? Isso é muito importante. Às vezes o pessoal diz assim para mim, não, eu agitei, faz check, check e vai aplicar. Gente, não é no check, check, é check, 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 e vai check por aí, entendeu? E aí você vai conseguir chegar ali num potencial satisfatório ali da sua agitação para a sua espuma. Tá? Então, quando a gente fala da pulverização, né, que essa aqui eu adoro essas fotinhos, porque isso quando eu faço nos treinamentos presenciais, ali eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar para você, profissional, o porquê que eu falo tanto isso, porque de toda, né, essa teoria, porque tem uma utilização ali na prática. Então, quando a gente pulveriza, né, ali com água antes e depois, você consegue ver ali no copinho, né, que ele tem ali uma expansão diferenciada. E principalmente, quando você tem a pulverização, ela tem ali toda uma cadeia mais fechada dessa estrutura dessa espuma, e quando você não tem pulverização, ele parece até ser vitrificado. Quando você olha isso ao vivo, gente, é impressionante. Aí você entende o porquê que você precisa fazer uma agitação vigorosa, o porquê que da pulverização com água antes e o porquê da pulverização com água depois. É porque essa estrutura que vai suportar todas essas intempéries, a batida de uma porta, né, a vibração, né, da estrutura ali que está em acomodação. Então, ela precisa de uma boa estrutura, senão você vai ter problema, ela pode desplacar. Né? Por isso é tão importante, eu sempre vou bater muito nessa tecla, né? Porque a gente, quando mostra ao vivo, você até se impacta, fica impactado com isso, mas é justamente porque é importante, né? E a gente trazer essa informação também é sempre muito importante. Aí aqui a gente vai, como que a gente escolhe então, né, essa espuma adequada para cada aplicação? Então, o método de aplicação, você vai usar a espuma com válvula manual ou com pistola. Se você tem muitas portas para você instalar, eu sempre digo, o profissional vai ser uma instalação muito mais eficiente, vai render muito mais se você utilizar a pistola. Né? Se você for com a válvula manual, você ainda não tem o controle dessa válvula, então você acaba colocando muito produto. E aí você desperdiça esse produto no corte da espuma, né? Porque ela vai sair e você vai ter que cortar. Então você desperdiça muito. Com a espuma, você consegue ali fazer o ajuste da pressão dela e você consegue colocar ali uma quantidade mais assertiva de produto naquele vão. O tamanho do vão. A espuma de poliuretano ela pode ser usada em vãos até 2 centímetros ou em vãos superiores a 2 centímetros. Mas as espumas de baixa expansão, como é o caso da portas e janelas, vãos até 2 centímetros. Você pode usar em vãos maiores? Pode sim, mas você vai ter que fazer ela em camadas, e você vai ter que esperar entre camadas para poder fazer, então você vai demorar muito tempo. Então, para ela ser mais eficiente, sempre em vãos até 2 centímetros. Vãos superiores eu posso usar a Pro Ultra e todas as espumas de válvula manual, porque elas vão ser de alta expansão, elas vão preencher melhor esse vão, tá? Devido ao uso, né? Para preenchimento, para uma aplicação mais especializada, que seria a parte das instalações de portas e janelas. Quando você vai falar de preenchimento, você não precisa de uma grande aderência, você não precisa ter o cuidado à baixa ou alta expansão, você precisa que ela preencha aquele vão. E vãos a gente está falando para encunhamentos, né? A gente está falando para passarinheiras, para vãos de todos os tipos, né? Para o ar-condicionado. Então, você precisa de uma espuma
direcionada para preenchimento, né? Então, sempre saber para qual aplicação você vai fazer e direcionar a espuma correta. As condições de aplicação, né? Então, alta expansão, média expansão, baixa expansão, tudo isso, né, ali você vai ter que entender aonde você vai aplicar para você poder ter a espuma mais assertiva aí para sua aplicação. Então, são alguns parâmetros que a gente tem que ter ali na cabeça e pensar, poxa vida, eu preciso para isso, né? Então, quando a gente fala da portas e janelas, né? Quais são as vantagens? É uma espuma de baixa expansão, como eu falei, você pode usar ela tanto no PVC quanto no alumínio. Você pode usar ela, ela confere, né, o conforto acústico, ela tem 60 decibéis ali de conforto acústico laudado, a gente tem esse laudo, se você precisar, a gente pode disponibilizar. E ela tem um alto rendimento, por ela ser utilizada com pistola em voos até 2 centímetros. Tamanho do vão, né? Então, ideal até 2 centímetros. Já a Pro Ultra, ela é uma espuma de média expansão, ela permite o reuso por longos períodos, né? Então, por você usar ela com pistola, você também pode reutilizar ela. Ela também tem o efeito memória, né? Aquela questão que eu falei para vocês ali no início, que ela vai absorver esses impactos e vai voltar ao seu normal, ao seu estado normal. E ela é ideal para voos acima de 2 centímetros. Então, para cada aplicação, a gente tem ali uma espuma para direcionar. Tá bom, pessoal? Isso é bem importante. Uma outra questão que sempre me perguntam, que é uma questão muito latente ali, digamos assim, é a questão do rendimento das espumas, né? Luciana, mas quantas portas eu consigo fazer? É difícil a gente dimensionar isso. Como eu falei, vai depender de vários fatores. Aqui eu gosto também de mostrar muito essa foto, porque sou eu e o Lucas no laboratório, né? O Lucas é o nosso químico, e eu e o Lucas pegamos a mesma espuma, a Pro Ultra, com a mesma pistola, ele fez e eu fiz. Eu consegui fazer 12% a mais, render a mais na aplicação do que ele. Então, assim, é a força da mão, é a velocidade. Então, são vários fatores que vão determinar essa questão do rendimento. Então, isso também é muito importante. Todas as fichas técnicas, não só nas nossas, mas também nas dos nossos concorrentes, a gente coloca sempre a litragem, quantos litros ela rende, justamente por ser uma forma mais fácil de você, às vezes, até calcular ali quanto que você vai precisar utilizar ali. Mas vai depender de vários fatores essa questão do rendimento, né? Então, da mão do aplicador, da pressão da pistola, do método utilizado, se é por ponto, se é completo, do tamanho do vão, do desperdício da aplicação, né? Que nem eu falei, com a válvula manual você tem o desperdício no corte, né? Mesmo com a espuma de pistola, se você coloca muito produto ali, ela vai acabar saindo pelo vão e você vai ter que fazer o corte, e isso todo é perda de produto, né? Então, são vários fatores que vão determinar o rendimento, tá? Nas nossas fichas técnicas, a gente sempre coloca como litragem para acompanhar o que os nossos também concorrentes acabam colocando aí no mercado. Produtos complementares seria, né, o limpador, que é muito importante também, uma peça importante. Eu digo que é um sistema de instalação, né? A gente sempre tem que pensar no sistema de instalação. Então, um dos elementos é a espuma, o outro é a pistola e o outro seria o limpador da pistola. Eu sempre digo que a pistola ela é uma ferramenta, né? Se você utilizar ela de forma certinha, se você fizer a limpeza, você tem aí uma ferramenta para muitas aplicações, né? Se você não cuidar, infelizmente, você vai perder. Quando a gente perde a pistola? Geralmente a gente tem 2 tipos de pistola, nós temos a grafite e a caliber. A grafite ela é de metal, então se você deixou ali a válvula 2 minutinhos aberta, o oxigênio vai entrar, né, porque ele vai entrar ali, e essa umidade vai fazer a espuma que está dentro do cano da pistola entrar em processo de cura, travou o gatilho, perdeu a pistola, não existe peça para reposição. Já a nossa grafite, né, a grafite ela é pretinha, ela é toda de teflon, a espuma de PU não adere no teflon. Então, se você deixou 3, 4 minutinhos aberto, você não vai ter esse impacto que você vai ter com a caliber, né? Então, você consegue ter mais aplicações, por isso é uma diferente da outra, né? Mas se você limpar, né? Estou utilizando, fazendo várias instalações ali, só estou trocando de lata e estou indo embora. No final do dia, não tenho mais nada, a lata está vazia. Aí sim, você vai fazer uma limpeza da tua pistola. Vai acoplar lá o cleaner no bocal da pistola, abrir toda a válvula, apertar o gatilho e deixar sair toda a sujeira. Fecha o gatilho, guarda, no dia seguinte, quando for usar novamente, abre, aperta, deixa sair o resíduo que ficou ali no cano e pode começar a utilizar a sua pistola nas aplicações do dia a dia, né? Luciana, ainda tem
espuma na pistola. Tenho que tirar a pistola, fazer limpeza? Não, deixa acopladinha ali na sua lata com a válvula fechada e no dia seguinte continua sem problema nenhum. Você vai utilizar esse produto até o final, diferente das espumas com válvula manual que você, dependendo do que escolher, né? Nós temos a nossa linha Pro, que a gente tem a válvula Ergo, que você pode retirar até 2 semanas, mas nós temos a construção, que é uma dose única ali. Se você não utilizou, o oxigênio vai entrar, vai entrar em processo de cura, travou ali, você já não consegue mais utilizar. Tá? Então, é bem importante sempre pensar no cleaner. Outra pergunta que me fazem, principalmente os instaladores, Luciana, eu vou comprar quantos cleaners eu compro para poder usar aí, né? Eu vou comprar, sei lá, 10 caixas de espuma. Eu sempre falo que a conta é uma lata por caixa. Uma lata por caixa, né? Você vai ter aí o seu limpador para preservar a sua pistola tranquilamente. Falar um pouquinho agora das boas práticas, né? Um pouquinho dessas boas práticas aí. A gente já falou sobre várias delas, mas vamos dar mais uma fixada aí nesse conteúdo. Armazenamento e transporte, pessoal, é muito importante, principalmente quem mora em lugares muito quentes, né? Sempre armazenar ela na vertical, transportar em caixas, e a temperatura da lata deve estar entre 5 e 30 graus, abaixo de 30 graus. Quando ela está acima dessa temperatura, pode haver acidentes, tá? Ela pode romper, porque ela está sob grande pressão, ela tem um gás ali dentro, né? Então ela está sob grande pressão, de alta temperatura, ela pode estourar, né? Ou pela parte de baixo, ou pela válvula de cima, e causar aquele transtorno, aquela sujeira, e não tem o que tire, né? Antigamente nós tínhamos aí um removedor, a gente acabou tirando ele de linha, então hoje é só rezando mesmo. Então, muito importante essas dicas aí de armazenamento e de transporte, para a gente evitar acidentes, né? Isso também é muito importante. A correta seleção da espuma, como eu falei, né? Isso é bem importante também, né? Qual o material que você vai instalar, tamanho do vão, que tipo de material, né? Para que você possa escolher a espuma correta para a sua aplicação. Vou trabalhar com PVC, com alumínio, portas e janelas. Vou trabalhar com vãos superiores a 2 centímetros, Pro Ultra, né? Tenho ainda as espumas da linha Pro 10, Pro 30 e Pro 40. Bora lá também com vãos maiores, elas são espumas de alta expansão, né? Vou trabalhar com uma obra que eu estou assim apertadíssimo no prazo, o pessoal vai ter que entrar lá com menos de 24 horas para poder fazer alguma coisa, vai movimentar. A única que aceita esse desaforo, portas e janelas, sem sombra de dúvida. Pode ir tranquilamente nessa dica que não dá erro. A espuma ela deve ser preparada. Então, como eu falei, agitação pelo menos 30 vezes, né? Ela deve ser protegida dos raios UV. Então, sempre que a gente vai usar a espuma, a gente não deixar ela ali, né, desprotegida, porque senão ela vai ficar ressequida e amarela, aquela cor amarelo ovo, assim, e ela pode ter problema também. Então, proteger ela, né? Quando a gente trabalha com portas e janelas, a gente vai colocar o alisar ali e tá tudo certo, né? Eu vou deixar ela num vão fora, vai ter que proteger ali com uma massa, com silicone, um PU, enfim, vai ter que proteger essa espuma. E não esquecer da pulverização com água antes da aplicação e depois, para a gente não ter problema nessa instalação. Então, são aí um pouquinho das boas práticas que não vão deixar você na mão nunca, jamais. Um pouquinho de fatos e mitos, né? Que isso também é bem interessante, né? Que espuma é tudo igual. Como eu falei, acho que agora você já desmistificar essa parte, nem preciso falar mais, né? Espuma não é tudo igual. A gente tem uma espuma para cada tipo de aplicação. Então, espuma não é tudo igual. A gente já desmistificou isso. Existem várias versões, vários tipos de espuma. Para cada tipo de aplicação, a gente pode indicar uma espuma que vai ser mais assertiva aí para a sua aplicação. Cada espuma expande da mesma forma. Tá aí mais um mito total. Não, cada espuma ela vai ter um nível de expansão. Como eu falei, a gente tem expansões de baixa expansão, de média expansão, de alta expansão. Então, isso aí vai depender de qual espuma você vai escolher para fazer a sua aplicação. Então, espuma não é tudo igual. A gente tem vários tipos de espuma aí também, né? Não molhe a superfície ao usar a espuma de PU, pois isso é desnecessário e não há tempo para isso. Pessoal, tempo é dinheiro. Pensem que se você voltar para fazer ali, ter que refazer esse trabalho, vai ser muito pior e vai sair do seu bolso. Então, não é perda de tempo. Isso aí é fazer a instalação daquelas assim, ó, que só os instaladores que seguem a Titan, que procuram informação, fazem. Faz a sua pulverização antes,
faz a pulverização depois e você vai ter uma estrutura de espuma e uma cura uniforme dessa espuma. Você não vai ter problema na sua instalação. Eu falo assim, ó, eu sempre falo assim, ó, cola em mim que é sucesso, pessoal. Vamos lá que vocês não vão certamente ter problema. Isso eu posso garantir. Uma instalação bem feita é com a pulverização ali, sem sombra de dúvida. Antes vai ajudar na adesividade ali, na ancoragem da espuma, e depois na estrutura e no processo de cura dela. Então, é importante. E é um chuvisco, pessoal, é uma pulverização mesmo com aquele pulverizador de jardim, tem um sprayzinho, é só um pouquinho ali que você vai passar, e isso vai ajudar muito. É muito, muito, muito importante. Então, não deixe de fazer a pulverização, né? E fazer isso a instalação 100%. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu gostaria de passar sobre espumas de poliuretano, né? Como eu falei, nós estamos aí na reta final para o final do ano. Agora aparecem muitas obras, né? Muita gente querendo trocar suas portas, suas janelas, né? Querendo fazer ali uma reforminha em casa, né? Então, a gente tendo essas dicas aqui de hoje, né, sobre as espumas, eu acho que isso ajuda muito a gente no nosso dia a dia, na instalação 100%, né, de não ter problema, principalmente de não ter problema. Isso eu acho assim que é imprescindível. Todo profissional que eu tenho certeza que está aqui nos assistindo hoje se preocupa muito com isso. Então, façam essas diquinhas aí que vocês vão ter ali, ó, instalações sem problema, com toda certeza. Vou abrir aqui o nosso bate-papo aqui, o nosso chat, para ver se tem alguma pergunta. Sempre tem alguma pergunta legal. Pessoal parabenizando pelo treinamento. Muito obrigada, Ciro. Depois de quanto tempo pode pulverizar? Então, olha, ó, o pessoal já começou, estou vendo agora, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui, porque acho que tem, nossa, muita coisa aqui. Opa, vamos lá. Aqui, boa noite. Olha, tem pessoal de Santiago do Chile. Oliver Cortez, muito bem-vindo, meu amigo. Que legal, olha só. Estou já ultrapassando as fronteiras de Fortaleza, legal, bacana. É o pessoal de Fortaleza, representante de Brasília e Minas Gerais, boa noite. Guarulhos. Como a proporção de poliol e isocianato influencia o resultado final? Nossa, Ciro, você foi hoje no chat GPT, hein, meu amigo? Olha, eu não vou saber te responder essa, mas vou perguntar para o meu super, ultra, mega blaster químico, Lucas. Quero ver se trago ele um dia para participar aqui do webinar com a gente, porque ele é sensacional, ele tem muito também a acrescentar nessa parte mais da química, né? E aí eu vou te trazer essa resposta. Como que essa proporção entre o poliol e o isocianato influencia o resultado final? Essa aqui eu vou até guardar, hein? Qual o papel dos catalisadores na formulação do PU? Não, Ciro, olha, Ciro, depois quero conversar contigo, hein? Aqui, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Alternativas para PU biodegradar. Olha lá, o Nilson perguntando, essa espuma Pro Ultra, ela é específica para vãos maiores, superiores a 2 centímetros, tá? Então, ela tem essa habilidade por ela ter média expansão, então ela vai expandir 1,5 vezes o volume inicial que você colocar. Então, se você colocar ela e a porta de janelas, você vai ver que a porta de janelas ela não vai expandir, né, tanto. Você vai colocar ali, ela vai fazer só aquela expansãozinha ali de 1 vez o volume inicial, e a Pro Ultra 1,5 vezes o volume inicial. Então, ela vai ter uma expansão maior. Então, ela é indicada para vãos superiores. A gente tem outras espumas de alta expansão, tá? Que são as espumas da linha Pro, que ela tem a válvula manual, então ela vai expandir mais ainda, de 3 a 5 vezes o volume inicial, mas as espumas profissionais com uso de pistola são a portas e janelas e a Pro Ultra. Uma para vamos até 2 centímetros e umas superiores a 2 centímetros. Beleza? Vamos ver mais aqui. Ciro, como o PU reage com a umidade? Né? Então, a parte, na verdade, as espumas de poliuretano, elas vão curar com a umidade. Então, a umidade, né, do ar, né, do oxigênio ali, e essa pulverização que a gente faz, é o que vai ajudar no processo de cura da espuma, tá, Ciro? Então, por isso que a gente fala dessa pulverização com água.
É por isso que ela é importante, porque tanto essa parte da cura dela ali, né, ela vai precisar da água para poder curar. Vamos ver aqui. Olha, Ciro, eu vou te colocar aqui o meu e-mail para todo mundo que precisar. E se você puder me mandar essas perguntas por e-mail, depois eu respondo todas para você, tá? Porque realmente eu vou ter que pedir uma ajuda aos universitários. E isso não é demérito, porque quando eu peço essa ajuda para os universitários, é ótimo, porque eu aprendo sempre, estou em eterno aprendizado, e isso é muito importante hoje em dia. Tá? Vou colocar aqui meu e-mail. Você me manda, por favor, que eu vou te responder tudo direitinho. Que o Gabriel perguntou quantas portas consegue instalar com uma lata, né? Então, Gabriel, como eu te falei, são vários os fatores ali que podem influenciar nessa instalação. Eu vou te dar aqui mais ou menos, para você entender, um teste que eu fiz numa construtora em Minas Gerais, com uma portas e janelas, tá? Então, nós fizemos 7 portas, sendo que 6 portas com 3 pontos de mais ou menos 50 centímetros e uma porta com preenchimento completo, tá? Isso com portas e janelas. Então, aí você pode conseguir ter mais ou menos uma ideia. Depois de quanto tempo pulverizar? Na sequência, aplicou, já pode fazer a pulverização com água, porque ela já vai ajudar aí nesse processo aí da cura da espuma. Então, o nosso limpador, aqui o pessoal está falando que já conseguiu limpar algumas e remover pequenas áreas de espuma utilizando acetona. Nosso limpador, ele é acetona, tá? Ele tem lá uma outra composição, mas ele é basicamente acetona. Então, você, quando a espuma não está curada, você consegue fazer a remoção dela. Tanto que se você derrubar ali um pouco de espuma e aplicar o removedor, você vai ver que ele vira um líquido. E aí você passa um pano e tá tudo certo. Quando ela entra em processo de cura, por conta do isocianato ali que a gente estava conversando, que o Ciro me perguntou, ela acaba ficando amarelada, ela começa a ficar, você não consegue remover toda a mancha, tá? Por conta do isocianato. Então ela vai ficar aquela mancha amarela. Você até consegue remover ela ali, mas essa mancha amarela ela perdura. Tanto que se você olhar, às vezes o pessoal usa muito em ar-condicionado para fazer o preenchimento do vão e acaba lambrecando o ar-condicionado. Então, perto dali, né, da instalação na parede, você vê ali algumas manchas amareladas, que o pessoal acaba limpando, mas ele fica ali por conta do isocianato. Mas se você não tiver o removedor, né, o cleaner para fazer a limpeza, por exemplo, da sua pistola, eu sempre falo, pessoal, coloca acetona num borrifador e borrifa ali com acetona, que também dá certo. Opa, conseguimos fazer um dezembro, a linha do Fix 2 e do Vector. Então, gente, dezembro já está aí, já fica o convite. Nós vamos falar sim do Fix 2 GT e vamos falar dentro de uma aplicação que está muito legal aí, que são as portas de ACM. Então, eu vou falar um pouquinho do Fix 2 GT e um pouquinho do Vector também no nosso último webinar do ano, que vai ser em dezembro, que vai abrir as inscrições na próxima semana, eu acredito. E aí a gente vai falar sobre essa aplicação bem legal. Então, não deixe de participar, porque a gente vai falar tanto do Fix 2 GT quanto do nosso amigo Vector. Pessoal, agradecendo. O Ciro aí, ó, Ciro, você hoje me pegou de calça curta, mas vou responder todas. Olha lá, já estão me falando aqui que o Thiago falou assim, a pulverização antes já realizo. Passarei a realizar. Isso aí, Tiagão, faz isso que você não vai se arrepender, você vai ver só. Olha lá, o Flávio Borges, da Capital. Ciro, você é engenheiro. É isso aí. Então, não tem... tá tudo certo, tá tudo certo. Por isso, essas suas perguntas estão bem colocadas. Muito legal, Ciro. Muito boas suas perguntas. Eu vou passar aqui, trocar essa ideia com o nosso super químico Lucas, né? Porque eu acabo aprendendo também, né? A gente acaba não sabendo, não tem todas as respostas, mas eu sempre falo que isso não é demérito. Demérito é a gente não ir atrás delas e não aprender, né? Então, hoje, te agradeço aí pelas suas perguntas e pela sua participação. Me manda no e-mail lá que a gente vai trocar todo
essas ideias aí, vamos solucionar essas suas dúvidas. Vou trocar o forro de madeira de PVC e usarei espuma para colocar em algumas frestas. Perfeito, sem problema nenhum, né? Se as frestas forem pequenas, eu sempre falo que a espuma com a pistola você vai conseguir ter um controle maior, tá? E até da questão da expansão ali, usar ali uma porta-janelas, uma para outra, que tem uma expansão mais controlada, porque com a outra aplicação da válvula manual, ela vai ser muito. E aí você pode até sujar ali seu forro. Então, com a pistola, você consegue fazer aí uma super aplicação sem problema nenhum. Como vamos ter dificultado 60 segundos e fix 2? Olá, Rafael. Vamos ter aí, com certeza. 60 segundos fix 2 são produtos assim, ó, espetaculares. Olha lá, o pessoal está indicando fix 2 para o gesso para as tabicas. Está aí. Exatamente. Opa, Rodrigo, é isso aí. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Que legal, pessoal. Fico muito feliz, né? A gente está aí sempre tentando trazer informação, sempre tentando trazer as boas práticas, da forma correta de utilizar os produtos. Isso é muito importante. E essa interação de vocês me deixa muito feliz, porque esse é um projeto dos webinários que eu acredito muito. Eu acredito que levar informação, e como aqui com o Ciro, né, nessa troca aí, que eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Ciro, olha, obrigada aí pela sua participação. Isso é que faz a gente crescer e ganhar conhecimento, porque com certeza me senti desafiada a ir atrás de todas essas informações para você, e eu vou aprender com isso. E no próximo eu vou trazer informações, mais informações para o pessoal, e isso é legal. Tá? Então, agradeço muito a participação de vocês, Leonardo, muito obrigado aí pela sua participação. Em dezembro estamos juntos. Não deixem de participar, de fazer suas inscrições. Amanhã vai sair o sorteio, tá? Do nosso kit de hoje, porque vai ser para as pessoas que participaram do nosso webinar hoje. Então, a agência que me ajuda, amanhã elas vão fazer o sorteio, e aí vão entrar em contato com o ganhador e vão colocar tudo no nosso Instagram lá para vocês verem, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana, fiquei muito feliz mesmo. Eu acho que levar essa informação, levar conhecimento é algo que me deixa muito feliz, esse projeto do webinar me deixa muito feliz, eu preparo com muito carinho mesmo o material, e sempre ter aí o apoio de vocês é muito importante, tá certo? Obrigado. Ó, Rodrigo, vou estar torcendo por todos vocês. Eu gostaria de dar kit para todo mundo que participou, mas senão meu chefe, olha, me corta o pescoço. Mas ele já liberou os kits, já é uma grande conquista. Vamos ver o que eu vou conseguir para o ano que vem para a gente, tá bom? Espero aí vocês, não deixem de participar no próximo webinar, que a gente vai falar aí sobre o Fix 2GT, o nosso Vector, na aplicação para as portas de ACM. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até o nosso próximo webinar aí. Tá certo? Um abraço a todos. E Ciro, não deixe de me passar o e-mail, hein? Vou estar esperando. Até logo, pessoal. Obrigada.